Querido irmão e irmã da Diocese de Santo André, eu sou o diácono Vitor, da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, Forania São Bernardo, Anchieta, e este é o Verbo, a Palavra de Deus, um programa da Diocese de Santo André que é transmitido em podcast, canais de WhatsApp e nas demais mídias da Diocese de Santo André. Hoje é dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, e a igreja nos apresenta o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 7, versículos de 1 a 13, que vai nos dizer: Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar muito bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular os mandamentos de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: Honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: O sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus, com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. E estas são para nós, irmãos, palavra da salvação. Nessa terça-feira, o evangelista Marcos continua nos apresentando, e agora, de modo mais enfático, o dilema e o embate entre os fariseus e Jesus, a respeito da pureza ritual. E nós vemos Jesus apresentando o verdadeiro sentido da lei. Aqueles fariseus que se aproximavam de Jesus para tentar desmascará-lo de alguma forma, são desmascarados por ele. E Jesus é bem enérgico e duro em suas palavras, porque ele quer evitar que os seus discípulos sejam contaminados com esses pensamentos, segundo a qual o que prevalece são as coisas exteriores. Ainda hoje nós temos muitas vezes essa tentação de pensar que apenas os atos exteriores e apenas os nossos atos são importantes. Mas nós devemos ter cuidado e perceber que o mais importante é a motivação do nosso coração. Nós devemos nos afastar de qualquer perversidade de acreditar que nós podemos, apontando o erro dos outros, fugir da nossa verdadeira fraqueza. Apontando a fraqueza do outro, não reconhecer a nossa fraqueza. A reação de Jesus é muito severa. Nós vemos que, porque o que está em jogo aqui é a verdadeira relação entre Deus e o homem. É uma autêntica vida religiosa. Jesus chama ali aqueles fariseus de hipócritas, de mentirosos, porque eles não eram autênticos. Assim, Jesus nos convida a reconhecer sempre de novo o verdadeiro centro da experiência de fé, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. O Senhor nos convida a nos purificar de toda espécie de hipocrisia e de legalismo que nos leva a um ritualismo de coisas apenas exteriores, e nos convida à verdadeira pureza, que está ligada não apenas aos atos externos, mas à verdadeira disposição interior que nós temos. Por isso, hoje nós somos convidados a nos questionar se nós estamos vivendo realmente aquilo que é a nossa fé e nós estamos buscando realmente fazer aquilo que é a nossa oração, ou se a oração que nós trazemos no nosso coração é apenas da boca para fora. Que nós possamos, refletindo sobre essa oração, buscar uma vida mais coerente e, auxiliados por Nossa Senhora, sob o título de Lourdes, hoje invocada, sermos sinal sempre da proximidade de Deus, especialmente para aqueles que são os enfermos que nós temos no nosso dia a dia. Vamos receber a bênção de Deus para continuarmos nesse dia sendo sinal de sua luz, de sua esperança, que essa palavra possa iluminar a nossa vida e, a partir dela, iluminar a vida de todos aqueles que nos rodeiam.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.